Saudações missionárias. Você tem o hábito de pedir a Deus que o abençoe? Mas ao pedir as bênçãos divinas, qual deve ser a nossa motivação? Esse é o assunto de hoje do nosso momento missionário. Vamos ler Salmo 67, versículos 1 e 2, que diz assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Pelo que nós acabamos de ver aqui nos Salmos, não é egoísta, não é feio nós orarmos pedindo que Deus nos abençoe. Nós podemos sim orar e buscar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Mas é interessante observar no versículo 2 a motivação do salmista. Mas antes de falar da motivação, vale lembrar que a bênção de Deus ela está atrelada ao caráter gracioso de Deus. Ele fala no versículo 1, seja Deus gracioso para conosco. Isso nos faz lembrar que nós não merecemos ser abençoados. Nós só somos abençoados porque Deus é um Deus gracioso. E graça é favor imerecido. Apesar de não merecermos, Deus nos abençoa. E essa bênção, ela tem um propósito, ela tem uma intenção. No versículo 2, nós vamos ver, logo no início do versículo, que ele fala que a bênção de Deus é para que se conheça na terra o teu caminho. Quando a gente pensa no caminho de Deus em relação à Bíblia, nós vamos pensar em várias coisas, mas principalmente porque caminho aponta para a direção, para propósito, para a intenção, para um lugar de onde ou para onde nós estamos nos conduzindo. E ao falar do caminho de Deus, nós podemos ver também um contraste entre o modo de vida que Deus almeja para nós e aquilo que é meramente humano. Lá em Isaías 55, 8, diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos e que os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos caminhos. E mesmo o Salmo 103, 7 diz que Deus manifestou os caminhos dele a Moisés. Quando nós pensamos que Deus manifestou os caminhos dele a Moisés, nós podemos ver que Deus deu direção a Moisés. Porque nós sabemos que Deus conduziu Moisés pelo deserto, enquanto Moisés conduzia o seu povo até ou em direção à terra de Canaã. Então, manifestar os caminhos a Moisés fala de Deus estar dando direção, de Deus orientar, de Deus dirigir, de Deus conduzir. E esse é o propósito do salmista ao colocar a si mesmo como alvo da bênção de Deus, para que na terra sejam conhecidos os caminhos de Deus. E isso nos deixa claro que nós podemos sim e devemos orar para que Deus nos abençoe, mas por causa da obra missionária, para fazermos missões. E por que eu estou falando isso? Não é uma forçação de barra. Se você olhar a conclusão do versículo 2, você vai ver que a intenção de Deus ao abençoar, ou melhor, a intenção do salmista ao buscar a bênção de Deus, é que também o nome de Deus, a salvação de Deus seja conhecida em todas as nações. Isso deixa claro que a bênção está atrelada à grande comissão. E salvação é muito mais do que livramento. Salvação fala da redenção do homem, da redenção promovida através de Jesus. E essa é a vontade de Deus. Nós podemos ter certeza de que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, é por causa do seu ato de enviar o seu único filho, Jesus, para nos redimir, para morrer e pagar o preço pela nossa redenção. Então, quando nós oramos para sermos abençoados, lembremos disso. Não só que Deus é gracioso e que nos abençoa, apesar de não merecermos, mas que Ele nos abençoa para que outros vejam a bênção de Deus na nossa vida e possam crer em Deus, possam confiar em Deus, se render ao senhorio de Jesus, do mesmo Jesus que nós servimos. Então, façamos missões, busquemos a bênção de Deus sim, mas com o propósito, com a intenção de que o caminho de Deus seja conhecido em toda a terra e de que a salvação de Deus seja alcançada em todas as nações da terra. Esse é o propósito de Deus. Então eu te convido, faça missões através também da bênção de Deus na sua vida. Peça para que Deus o abençoe, sabendo que a bênção dele está envolvendo também
a redenção, a salvação, está envolvendo a obra missionária. Fazer missões é ser instrumento de Deus para que o nome dele seja conhecido, para que a salvação dele seja alcançada por todos os povos, por todas as nações da terra. Faça missões. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e também deixe aqui os seus comentários a respeito do quanto Deus tem abençoado você e do quanto você pode, sim, ser instrumento dele para que o nome dele seja conhecido em toda a terra. Porque missões, você já sabe, nós fazemos com os pés dos que vão, com os joelhos que se dobram em intercessão e com as mãos que se estendem para contribuir. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.